E abra sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. É Novo Testamento, fica próximo de Hebreus, é depois de Hebreus, né? E antes de 1 Pedro. Isso, é isso mesmo. Fica entre Hebreus e Pedro. Tiago capítulo 1, versículo 18. Diz assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela emoção, pela música, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos ler de novo. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Gente, Deus, Ele nos gerou pela sua palavra. O que isso significa? Significa o seguinte: a vida cristã, gente, ela tem 3 pontos cruciais antes do batismo do Espírito Santo, que é a libertação. Quando nós estamos na presença de Deus e nós estamos presos a um vício, preso ao pecado, preso às coisas erradas, nós precisamos de libertação. Por isso que o bispo aqui faz a reunião de sexta-feira. Por isso que na Igreja Mundial do Poder de Deus tem a reunião de sexta-feira. Por quê? Sexta-feira é só voltado para a libertação. Não significa que se você que está aqui, que tem um vício, que tem você é preso a um sentimento que não consegue se libertar, você não significa que você vai cair, que você vai passar mal, porque tem pessoas que não manifestam, e o pior são os demônios que não manifestam, que elas passam pelo processo de libertação, e elas não caem, elas não passam mal, sentem arrepio na hora da oração, sentem vontade de correr, sair da reunião. Isso é normal, porque esse é o processo de libertação. A vida cristã começa com a libertação. Primeiro, a pessoa tem que ser livre. Segundo, a conversão, a aceitação do Senhor Jesus como o único Salvador da tua vida. Depois que você foi liberto, para você prosseguir no caminho de Cristo, você tem que se converter. O que é se converter? Você estava indo para o caminho errado, você vai começar a andar para o caminho do bem. Diga graças a Deus. Você estava indo para o lado errado, mas você está voltando agora para o caminho do bem, está indo para os braços de Jesus. E qual que é o sinal que eu quero? Qual é o sinal que eu desejo
que mostra que eu quero seguir a vida cristã é quando eu sepulto o meu passado, é quando eu desço as águas. Batismo, gente, não é para curar, batismo não é para libertar, batismo não é para você receber uma bênção, batismo é para sepultar o seu passado. Não acabou. Libertação, sepultamento do passado. E agora? Qual é a próxima etapa? Eu tenho que ser, capítulo 1 de Tiago, eu tenho que ser gerado por Deus. Ou seja, eu tenho que renascer. Eu tenho que, na verdade, nascer de novo. Como assim, bispo? Nascer de novo? Eu tenho que mudar radicalmente. Radicalmente. Eu tenho que mudar. E essa mudança só é possível se Deus e eu tivermos um encontro. E quando é que vem esse encontro com Deus? Através da palavra da verdade. É aqui que você vai encontrar Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiquei na igreja alguns meses. Eu já não fumava mais, eu já não bebia mais, eu já não mentia mais, já era batizado nas águas. Porém, eu não havia mudado. Você tem que ver isso. Se você continua sendo a mesma pessoa de quando entrou na igreja, de quando era antes da igreja, se você continua sendo a mesma pessoa, está errado. Está errado porque quando nós entramos na presença de Deus, tudo que entra na presença de Deus é transformado. Tem que mudar, diga, tem que mudar. Tem que mudar. A pessoa, ela muda. E essa mudança não é uma mudança forçada, gente. Não é uma mudança maquiada. Essa mudança, ela vem de dentro para fora. Diga graças a Deus. Ela muda dentro dela. Lembra que nós falamos que Deus, ele falou lá em Ezequiel: dar-vos-ei coração de carne, tirarei de vós o coração de pedra. O que é o coração de pedra? Olha para mim, gente. Pessoa, faz assim, ó. Ela dá tchau assim, ó. A desculpa dela, ela fala que ela é econômica. A desculpa dela é: não, eu sou econômico, não sou avarento. Não, você não é avarento. Você é um pão duro disfarçado de bisnaguinha. Não, mas a questão é o seguinte, gente. Se eu não tenho fé para dar, eu também não posso receber. Quando eu digo dar, é se doar. Se doar. Eu preciso dar o perdão para aquela pessoa. Eu preciso dar o perdão para ela. Ah, eu não vou perdoar. Então você não tem fé para dar o perdão? Não, você também não vai receber daqui. Gente, estamos falando de vida cristã, gente. Vida cristã. A verdadeira vida. Olha, gente, nós vamos começar novamente. Eu vou retomar em agosto a noite de Abraão. Amém? Eu vou retomar novamente. Aí ali você pode vir, porque você vai ali, você vai adquirir fé, vai abrir a sua visão, vai abrir os seus caminhos. Mas saiba de uma coisa, que o domingo é o dia dos filhos de Deus. Os filhos de Deus ouvem a voz de Deus. E a voz de Deus nem sempre vem aqui no altar, vem no púlpito falar para nós: Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, pá, você vai crescer, você... Não.
Deus ele vai nos moldar, vai nos preparar para derramar coisa grande na nossa vida. Você quer ver uma coisa? 1 Coríntios capítulo 3. Leite vos dei a beber. Deus falando, Espírito Santo. Leite vos dei a beber. Não vos pude dar alimento sólido, porque ainda não pode suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Gente, a gente tem que nascer do Espírito e não da carne. A carne é tudo aquilo que nos emociona. Poxa, eu estou emocionado. Olha, eu gosto tanto daquele pastorzinho. Ele me emociona. Rapaz, ele pula, ele planta bananeira, ele sobe na parede, parece Homem-Aranha. Mas olha, que bacana, eu gosto desse pastor. Ele é bonitinho, gente boa. Só que é o seguinte, gente, você não tem que nascer dele, você tem que nascer de Deus. Diga glória a Deus. Nascer, por quê? Porque senão você tem prazo de validade aqui na igreja, gente. Você tem prazo de validade. Sabe o que vai acontecer um dia? Você vai se decepcionar com o pastor. Não que o pastor vai fazer uma coisa errada, mas pode ser que ele faça. Ele é homem, mas eu já ouvi o absurdo da pessoa falar: eu saí da igreja porque o pastor usa gravata amarela, usa gravata. Já ouvi, você já deve ter escutado isso. Não vou vir mais aqui não, esse pastor só usa essa roupa. Meu Deus, gente, é o cúmulo do absurdo, mas é o que tem na igreja. Essa pessoa que faz isso, ela é nascida de Deus ou nascida do homem? Do homem. É um exemplo, na época do bispo Douglas, quando ele saiu, pessoas saíram da igreja. Ué, como é que pode isso? Eu falava em uma reunião de líderes da igreja o seguinte: sabe qual que é o problema dos nossos companheiros? É que não ensinam para o povo, ficam com medo de dar a feijoada da palavra, e aí fica dando papinha. Meu querido, chega, meu querido. Quando eu era criança, eu falava como criança, agia como criança. Agora eu sou adulto. Está na Bíblia. Tem que agir como adulto na fé. Diga glória a Deus. Fala aí, desembucha aí, Deus. Qual que é a verdade? Fala, Deus. Meu Deus do céu, tomei um tapa na cara. Mas não tem problema. Esse tapa é para me curar. Esse tapa é para me abençoar. Esse tapa é para me fazer crescer, para mim acordar. Tem hora que a gente tem que tomar um tapa na cara para acordar. Sim ou não? Claro, de Deus, que é mais gostoso. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus, gente, ela é como uma lâmina. Ela entra e rasga tudo, ela corta tudo. Só que ela corta, só que quando Deus puxa, Ele já puxa curando a pessoa dentro dela. Então nós temos que ser gerados por Deus. E esse processo de nascer de Deus, gente, não é porque eu sou bonitinho, não é porque eu sou legalzinho, não é porque eu... Não, é a mudança que Deus vai fazer dentro de mim. Claro, eu também vou fazer a minha parte. Olha o que diz, vai lá em Joel capítulo 1 para a gente finalizar. Olha o que diz Joel, Antigo Testamento, lá no finalzinho. Quer dizer, nós temos a libertação, a conversão, em seguida nós temos o encontro com Deus. Aí sim a pessoa está preparada para receber o batismo no Espírito Santo. A pessoa só nasce de Deus através da palavra.
Eu já estive na igreja, gente, meses. Eu gostava das músicas, eu participava de grupos, eu gostava de tudo. Às vezes eu acordava cedo, chegava antes da igreja abrir, porque eu queria estar na igreja. Amém? Eu queria. Olha a paz que a gente tem aqui. Só que quando eu ouvi uma palavra, gente, um dia eu estava numa reunião de domingo, quando eu ouvi uma palavra, eu fiquei envergonhado, porque eu olhei para dentro de mim e vi que eu não tinha nascido de novo. E uma dessas provas, meu pai tinha um bar na época, e eu fui visitar o bar dele, fui falar com ele, e cheguei no bar, tinha um camarada sentado assim, e no mundão sempre fui estourado, gente, sempre fui estourado. E aí ele estava sentado assim, e ele já me conhecia, ele olhou para mim e falou: e aí, Ricardo? Falei: opa, e aí? Ele: e aí? Parou de roubar os outros? Falei: parei. Falei: rapaz, o diabo mesmo, o cara vai cutucar no meu passado, pô. Está entendendo? É o Satanás, meu irmão. Você parou mesmo? E aí? E aí? Parece que teu nariz está branco. Teu nariz, rapaz, eu de social, eu de roupa social, tinha acabado de chegar da igreja. Aí ele falou, gente, e eu perdi as estribeiras, gente. Eu dei um soco na cara dele, que ele caiu no chão, e eu comecei a dar chute nele. Dar chute mesmo com raiva, sabe aquele chute com gosto? E fui embora, nervoso. Meu pai que separou na época, e eu estava na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu chorei demais, porque eu vi que eu não era nascido de Deus. Eu continuava o mesmo, perdão da palavra, tá, gente? Não estou falando que você é, mas eu era, tá? Eu estou falando de mim, Ricardo de Holanda. Eu continuei o mesmo lixo que eu era, o lixo de pessoa, mau caráter, quando eu bati naquele cidadão ali. Eu tinha que ter entendimento naquela hora de que aquilo ali era o inimigo me afrontando. Aquilo era um teste. Quem está entendendo? O próprio Deus permitiu aquilo para ver e para mim ver que eu não tinha nascido de Deus, que eu continuava sendo a mesma porcaria de sempre, agora com a Bíblia debaixo do braço, pior. Foi aí que eu dei uma pausa e falei: não, chega, eu preciso nascer de Deus. E a palavra veio e me transformou. Diga glória a Deus. Me transformou. Era um cara que vivia brigando na rua, nos bares. Tem uma vizinha lá, ela está assistindo agora, minha filha. Eu nunca tive a oportunidade de falar com ela, porque ela foge de mim quando ela me vê, porque quem fala mal do outro, quando vê o outro, foge, né? Porque tem medo de você falar: e aí, né? Não, mas quer falar que Deus tem misericórdia da sua alma, minha filha. Você falando aí que eu me escondo atrás da Bíblia, que quem te conheceu, quem te viu sabe quem você era, que você nunca ia mudar, só que você não conhece o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo transforma, muda a pessoa. Diga glória a Deus. Amém, gente? Muda ou não muda? Muda. Falei para você abrir em Joel, olha o que diz, capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz: ainda assim, amanhã, é isso? Agora, diga agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Eu estou pensando, amanhã eu vejo isso, amanhã eu me entrego para Deus, amanhã eu paro com isso, amanhã
Para de pensar que você tem um tempo na sua mão que você não tem. Ninguém aqui tem um tempo na sua mão. Ninguém. Esse negócio de que amanhã você nem sabe se você vai estar aqui. Esse negócio de amanhã não pertence a nós, pertence a quem? Você não é dono do tempo, nem eu. Esse negócio de, amanhã eu me converto, amanhã, não, por isso que Deus falou, convertei-vos agora. Chega, já zoamos demais, já bagunçamos demais, vamos para a nova vida, convertei-vos agora, diz o Senhor, de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro. Eu vou te falar uma coisa, guri, dói demais fazer a vontade de Deus. E é bom, mas dói. Jesus falou: se der um tapa na tua cara, rapaz, principalmente o rapaz, meu Deus, o homem, quando leva um tapa na cara, meu Deus, sobe o sangue, não é? Aí Jesus fala: você tem que dar outra face, agora é aqui. Rapaz, é por isso que ele fala: convertei-vos a mim com choro e pranto. Por quê? Vai doer no começo, mas nada se compara à sua vida que você vai ter no presente da sua vida no passado, porque a sua vida no presente será uma vida feliz, uma vida de tranquilidade, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. E você vai ver que quando você se converter de fato e de verdade para Ele, as coisas parecem que são movimentadas pela mão de uma pessoa. Você fala: eu vou resolver isso, chega lá, está resolvido. Eu vou fazer aquilo, chega lá, você fala: ai meu Deus, vai dar errado, dá certo. Deus começa a mostrar: você fez a sua parte, eu vou fazer a minha na sua vida. É muito forte isso, gente. Estou te falando. Eu gostava muito de festa, de balada, essas coisas. Gente, nada se compara a essa vida que eu tenho hoje. Eu estou aqui adorando a Deus, sim ou não? Estou aqui buscando a presença de Deus, né? Do nada eu tiro o microfone aqui, 2 vezes já vim aqui e falei para ela assim: nossa, você não sabe como eu te amo. Hoje aqui, ela falou: por que você está falando isso toda hora? Porque eu estou com vontade de falar que eu te amo. É uma coisa que transborda, gente, transborda dentro da gente. Ah, todo crente é bobo. Vai nessa. Crente é inteligente, meu filho. Bobo é ovo que não para em pé. Vamos lá. Olha o que diz: rasgai o vosso coração. Ixi, olha o tapa na cara. E não as vossas vestes. Calma, meu filho, não fica se preocupando. Deus quer que você se preocupe com o coração. A roupa é depois, você resolve. Para com isso. Coloque a roupa que você se sinta bem. Olha lá: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, na hora dói, mas quando você se entrega, a vida que Ele te dá é uma vida de tranquilidade, é uma vida de paz. Diga glória a Deus. Não é paz fora não, porque todos os dias aqui na terra a gente vai ter guerra.
É na hora que o mundo está desmoronando, sabe? A casa caiu. Você fala, ixi, agora a casa caiu. Quando a casa cai, mas dentro de você está em paz. O outro está lá se matando, querendo se matar, se suicidar, com bem menos problema que você. E você está tranquilo. Aí a pessoa fala, como é que você consegue isso? Aí é Jesus fazendo você andar sobre as águas. Amém, gente? Entenderam a palavra, sim ou não? Vamos adorar a Deus, vamos receber a presença dEle, a presença do nosso Deus, que é maravilhosa. Talvez você está na igreja há muito tempo e não se converteu ainda. Eu falava com os líderes lá da igreja, em São Paulo, e eu falava com eles, olha, bispos, sabe qual que é o problema? É que os nossos companheiros sobem no altar toda hora para falar de fé, falar só das bênçãos de Deus. Não, meu filho, tem que falar para a pessoa se firmar com Deus, e depois as bênçãos de Deus vai vir. Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão o quê? Tudo vai ser acrescentado. Tudo. Olha para mim, grava isso, se você puder, mas não esquece não. Fala para o teu marido, tua esposa aí do lado, teu amigo, fala, ó, grava isso. Se puder anotar, anota isso. Preste atenção, não se passa na sua cabeça, não se passa, você nem imagina, mas eu vou dizer uma coisa, Deus vai te colocar num lugar aonde nunca se passou na sua cabeça, e quando você chegar nesse lugar, você vai lembrar que foi Deus que te levou até esse lugar. Você vai estar num lugar que você falou, eu nunca imaginei, e daqui em Erechim, pois é, meu filho, Deus vai te levar para os lugares que Ele preparou para os seus filhos, que aonde você for, você vai olhar, você vai falar, meu Deus, nunca imaginei, olha a frase que você vai usar ainda, nunca imaginei que um dia eu ia estar aqui. Pois é lá que Deus vai te levar. Eu estou falando aqui da terra, eu não estou falando do céu não, eu estou falando daqui na terra. A prova que Deus está contigo, se você se entregar para Ele, é que Ele vai te levar no lugar, e nesse lugar, você vai chegar nele e vai saber que foi Deus que te levou. Diga glória a Deus. Amém?